Vamos se chegando, mais um culto de adoração ao Senhor. Aleluia, mais um culto de adoração ao Senhor. Vamos aguardar os irmãos chegando e vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Pastor Walter. Vamos adorar o Senhor mais uma noite. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tá aí a minha prima Rafaela. O Senhor é bom. Tá saindo o áudio aí? Tá saindo o áudio aí? A paz do Senhor, minha prima. Tá saindo o áudio aí para vocês? Chegando e tiver ouvindo aí o áudio, dá um ok. Amém, pastor? Enquanto isso, vamos aguardar os irmãos entrando. Acredite nisso. A paz do Senhor, irmão Micael Santos. É a irmã Cristina. Amém, irmã Cristina. A paz do Senhor. Glória a Deus. Hoje é o dia crucial em que o seu milagre pode acontecer. Portanto, eu quero convidar você, nesse momento em que nós iremos elevar o nosso pensamento, elevar nossa vida ao Senhor. Esqueça tudo que está lá fora. Esqueça tudo que está lá fora. Esqueça os problemas que estão lá fora. Vamos se atentar apenas para o que está acontecendo agora. Amém? Vamos adorar o Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo,
você está, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Esqueça o que está passando lá fora. Olha, a fé lhe impulsiona a acreditar no que está no interior do coração de Deus. A fé te leva a mais profundo em Deus. A incredulidade te afasta da profundidade de Deus. A incredulidade faz você olhar para baixo. E a fé te faz olhar para cima. Então, escolha olhar para cima. Existe muito mais de Deus para a sua vida. Muito mais, infinitamente mais. Efésios capítulo 3, versículo 20. Existe muito mais de Deus para a sua vida. Não se conforme com o mínimo. Nós servimos um Deus que é muito poderoso. Nós servimos um Deus cujos céus Ele abre quando nós levantamos as nossas mãos e começamos a adorar. Olha, não é necessário milhões de pessoas, não é necessário uma grande quantidade de pessoas. Não. A palavra fala que onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então eu quero ligar a partir de agora que o seu milagre já chegou. Diga amém. Eu estou ligando a minha fé junto com a sua. Anote isso. Eu quero me unir junto com a sua fé. E eu quero declarar em o nome do Senhor Jesus que o seu milagre não vai chegar. Ele já chegou. O seu milagre não vai chegar. O seu milagre já chegou. Creia nisso. Acredite nisso. O seu milagre já chegou. Só quero ver o Senhor. Só quero ver o Senhor. Só quero ver o Senhor. Acredite nisso. Só quero ver o Senhor. Só quero ver o Senhor. Só quero ver o Senhor. Então me leva. Então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Então me leva. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Escuta uma coisa. Você tem fé o suficiente? Deixa eu botar o violão aqui. Você tem fé o suficiente a levantar suas mãos? Olha, levantar suas mãos ao Senhor em significado de que você está vulnerável aos céus hoje. Quando você levanta suas mãos, é entendido no reino de Deus que você está vulnerável para o que os céus quiser fazer com a sua vida. Então, o milagre de Deus ele vai entrar dentro da sua casa. O milagre de Deus vai trazer uma alegria tremenda na sua casa. Eu preciso que você aguarde a mensagem pastoral que vem com o pastor Walter.
com as pessoas que vão ministrar a palavra, os louvores, a adoração. Essa live não é em vão, não é aleatória, não. Existe um movimento de Deus para a nossa casa. O primeiro culto a ser feito não é só na igreja, não. O primeiro culto ele começa dentro de casa. Então nós começamos, abrimos os céus, pedimos ao Senhor que o Senhor abra os céus sobre nossas vidas. E em meio a tantas dificuldades que esse mundo tem passado, em meio a tantas tribulações que esse mundo tem passado, nós não podemos entrar no percurso desse movimento que o mundo está passando, não. Porque quem está em Cristo não vive crise. Quem está em Cristo vive e vivencia milagres. Diga glória a Deus. O milagre de Deus vai entrar dentro da sua casa, eu acredito nisso. Eu acredito que o milagre de Deus ele vai entrar sobre a sua casa, dentro da sua casa, sobre os seus familiares, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre os seus tios, sobre as suas tias, sobre todas as pessoas. O milagre de Deus vai entrar dentro da sua casa. Vamos unir a nossa fé. Vamos unir a nossa fé. Em nome de Jesus. Quero convidar agora o pastor Walter. É o nosso pastor. Cadê o pastor Walter? É o nosso pastor, o pastor da igreja do Evangelho Pleno em São Luís. Pelo pastor Walter. Amém, pastor. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Pai do Senhor, presbítero. Glória a Deus. Amém, pastor. Amém, meu amado. Um abraço aí para você e para sua família. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, reafirmo o meu amor para com a sua pessoa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém? Hoje estamos felizes em estar adorando ao Senhor juntos. Mais uma vez, através desta live. O vídeo está travado, pastor. O áudio? O vídeo está travado. Amém. Então, eu vou sair novamente e entrar, tá bom? Eu convido o senhor. Vou convidar o senhor novamente. Fica aí, porque Deus tem... Meu amigo Elton. Deus abençoe, meu querido. És amado demais. Minha prima Rafaela. Vamos lá chamar de novo. Pastor Walter. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Melhorou? Agora vai. Amém. Então, um abraço novamente a você, a sua família, em nome de Jesus. E a todos que estão na live. Deus abençoe. Certamente essa live vai ser algo de Deus para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus. Eu não vou demorar, porque hoje nós estaremos ouvindo o testemunho da missionária Franceline, missionária lá na igreja em Palmeira dos Índios. Também o presbítero Júnior estará trazendo uma palavra de Deus ao nosso coração. Então, eu quero dar início a esta live lendo um texto bíblico e consagrando em oração esta reunião. Então, eu quero ler Salmo número 125, que diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Oremos. Santo Deus de Israel, em nome de Jesus, meu Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai. Nesta noite nós queremos, ó Deus, consagrar ao Senhor esta live, consagrar, meu Deus, esta reunião a Ti, declarar, meu Deus, que cada vida, cada pessoa que está participando, meu Deus, que a Tua glória, a Tua unção, meu Deus, seja derramada sobre essas vidas, sobre cada casa, meu Deus, sobre cada pessoa, cada família, Deus, que está sendo representada, ó Deus, que a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder, Senhor, os Teus milagres, os dons espirituais, sejam, meu Deus, derramados, liberados sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Pai amado e Deus querido, nós consagramos a Ti, Senhor. Declaramos, meu Deus, que esta live será uma ferramenta em Tuas mãos, ó Deus, para o Senhor abrir portas de emprego, para o Senhor curar, para o Senhor libertar, para o Senhor sarar, meu Deus, para vidas se entregarem a Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo,
Desperta, meu Deus, dons adormecidos. Meu Deus, desperta, meu Deus, aquelas pessoas que estão adormecidas. Meu Deus, traz, meu Deus, avivamento, meu Deus, no ministério. Meu Deus, de cada pessoa que está, meu Deus, participando desta reunião, deste culto de adoração. Pai amado e Deus querido, que os testemunhos, os louvores, a palavra, ó Deus, seja como uma flecha que acerta o alvo, que seja, meu Deus, uma ponte, meu Deus, entre esta pessoa e o Senhor nesta noite. Pai amado e Deus querido, nós consagramos esta live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Em nome de Jesus. Presbítero, você direciona aí, amém? Vamos adorar o Senhor. E já pode convidar aí a missionária Franceline, ela que já está sabendo da oportunidade, certamente será uma grande bênção para as nossas vidas. Amém. Cadê a missionária Franceline? Mande um oi aí, que aí eu convido a senhora. Missionária Franceline, pode mandar um oizinho aí, que aí eu convido a senhora. Deus abençoe, irmã Mari, missionária Bits, pastora Jaqueline, quem eu admiro demais. Aí a minha esposa Aninha, minha mãe, beijo grande. Missionária Franceline, cadê a senhora? Amém. Vou convidar a senhora agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem algo de Deus. Tem algo de Deus. Glória a Deus. Já está convidando. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, presbítero. Glória a Deus. A paz do Senhor, missionária. Glória a Deus. Entrega tudo. Amém. Glória a Deus. É motivo de muita honra estar aqui com vocês, fazendo parte dessa live, desse momento tão especial que é estar na presença do Senhor. Mesmo longe, mas nós estamos juntos porque nós estamos com o mesmo propósito. Então, eu glorifico ao Senhor pela vida do nosso pastor Walter, glorifico ao Senhor pela sua vida, por cada um que faz parte dessa igreja aí em São Luís, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito grata ao Senhor e grata ao pastor Walter por essa oportunidade. Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Saudar a todos também, né, que estão nos assistindo nessa noite. Quero saudar a minha pastora Jaqueline, que está aí também nessa noite, nos assistindo. Saudar a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, presbítero? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já posso falar agora? Entrega tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento, eu estou com a oportunidade de testemunhar um pouco dos muitos feitos do Senhor na minha vida. Porque são tantas bênçãos, são tantos milagres, são tantas providências do Senhor na minha vida que eu confesso a você e a todos que estão nos assistindo que se fosse para testemunhar tudo, a gente não ia sair daqui hoje, porque é muita bênção. Glória a Deus. Amém. Mas antes de testemunhar sobre o chamado de Deus na minha vida, eu gostaria de deixar um texto bíblico. E eu convido a todos os irmãos que estão aí na sua casa a abrir a sua Bíblia. Que você possa abrir o seu coração nesta noite e ouvir tudo que o Senhor tem para falar com você. Porque eu creio que essa live é direção do Senhor. Eu creio que nessa noite Deus tem bênção para a sua vida. Haverá uma grande transformação na sua vida e na sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Só precisa você crer que é a palavra de Deus, você tomar posse e você tomar atitude, né? Porque não é somente a gente crer, mas nós precisamos agir. Então, a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 58. É um texto que tem falado muito comigo, que Deus tem ministrado muito ao meu coração esse versículo. E diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Glória a Deus. E o versículo 13 do capítulo 16 diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. E o 14, que é o meu versículo, que é o que eu amo, diz assim: façam todas as coisas com amor. Glória a Deus. Amém. Palavra poderosa, onde o Senhor fala comigo, fala com você, e que diz assim, que nós devemos estar sempre firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor Jesus Cristo. Pois o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Existe uma grande recompensa para aqueles que fazem a obra do Senhor. Às vezes a gente se desespera, às vezes a gente fica preocupado, mas quando nós estamos fazendo a obra com obediência, com dedicação, renunciando às nossas vontades para fazer a vontade do Senhor, e o mais importante, está aqui no versículo 14, fazendo todas as coisas com amor, há recompensa para a nossa vida. Deus tem recompensa para mim, Deus tem recompensa para você, presbítero, Deus tem recompensa para todos os irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Há uma grande recompensa para a nossa vida, para nós que fazemos a obra do Senhor com amor, com fidelidade, com confiança, crendo que quem está na direção, quem está no controle, é o próprio Deus. Então, que você vai abrir o seu coração, você que está me ouvindo, que está me assistindo, porque agora eu irei compartilhar com você um pouquinho de tantas coisas que Deus tem feito na minha vida e na minha família. Alguns anos atrás, eu tinha um emprego, eu trabalhava, eu tinha o meu salário, eu tinha a minha vida de uma forma totalmente diferente da vida que eu vivo hoje. Mas chegou um dia que o Senhor, ele começou a ministrar o meu coração. Eu trabalhava o dia inteiro, era um trabalho onde eu não tinha tempo para buscar ao Senhor, eu não tinha tempo para fazer a obra do Senhor. E Deus, ele começou a falar comigo, porque quando existe um chamado de Deus na nossa vida, Deus, ele começa ministrando, primeiro no nosso coração, e depois ele começa a usar os vasos, os profetas, para revelar a sua vontade para a nossa vida. E eu, trabalhando, sentia muito desejo de estar na obra, sentia desejo de estar nos cultos, de fazer parte das ministrações. Tinha viagens que eu não podia ir porque eu não tinha tempo, era muito corrido a minha vida. Era um emprego muito bom, eu tinha um salário bom, estava em uma posição dentro da empresa, uma posição boa. Então, financeiramente, eu estava bem. Mas espiritualmente, eu estava perdida, eu estava destruída. Por quê? Porque eu estava longe da casa do Senhor. Eu estava longe de Deus. Eu não tinha tempo de fazer parte da igreja do Senhor. Porque para sermos igreja, nós precisamos estar juntos. E eu não podia, porque eu não tinha tempo. Mas existia um desejo dentro de mim. E o Senhor já tinha um chamado na minha vida. Existia um propósito de Deus na minha vida. E eu creio que você que está aí me assistindo, você tem essa convicção que Deus, ele tem um chamado na sua vida e que Deus tem grandes propósitos na sua vida. E trabalhando e desejando estar na casa do Senhor, Deus, ele começou a ministrar o meu coração. Que eu precisava renunciar a algo. Até então eu não entendia, porque eu não tinha ainda um entendimento da palavra, eu ainda não tinha um entendimento de ouvir a voz de Deus, de sentir quando era Deus falando. Eu não sabia, eu não tinha essa experiência com o Senhor, devido a não ter tempo de estar com o Senhor. Então eu não tinha esse entendimento. Mas eu sabia que Deus estava
querendo algo de mim. Porque quando existe chamado de Deus na nossa vida, sempre vamos ter que fazer renúncias. Não tem como vivermos o chamado de Deus sem renunciar a algo na nossa vida. Porque a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque Deus chama a todos. Existe um chamado de Deus para a vida de todos. Mas nem todos vivem o chamado de Deus. Por quê? Porque é preciso renúncia, é preciso obediência, é preciso fidelidade. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço de renunciar o seu eu para viver a vontade de Deus. Então, poucos são os escolhidos, mas glorifico ao Senhor, porque nós somos escolhidos de Deus. O Senhor, Ele nos escolheu. E nós estamos aqui para testemunhar os seus feitos, para engrandecer o seu nome, exaltar o seu nome, que é todo-poderoso. Então, Deus ministrando ao meu coração, eu desejando estar na casa do Senhor, eu desejava estar na escola bíblica, e eu não tinha como, porque eu trabalhava até os domingos, eu folgava 1, 2 domingos na semana, no mês, e eu perdia os assuntos. Quando eu chegava na escola bíblica, porque nós temos um assunto que é ministrado, e quando você perde uma escola bíblica, você perde muita coisa. Então, eu perdia tudo isso, e eu chegava na escola bíblica, eu ficava me sentindo uma pessoa perdida ali dentro, porque eu não tinha o acompanhamento daquele assunto, devido a não ter tempo. Então, eu comecei a me entristecer com tudo isso, e comecei a não aceitar aquilo na minha vida, porque eu sabia que Deus tinha me chamado, porque eu não nasci em um berço evangélico, eu não nasci evangélica, não, eu não servia ao Senhor, eu era de outra religião, mas um dia eu aceitei um convite de uma pessoa para visitar a igreja do Evangelho Pleno. E eu aceitei e eu fui. E quando eu fui à igreja, Deus já começou a falar comigo, Deus já começou a agir de forma diferente na minha vida. E através desse agir de Deus na minha vida, eu comecei a entender que existia um propósito de Deus em tudo aquilo que eu havia vivido e que eu ainda iria viver. Então, eu creio que Deus, Ele já tinha... Nós sabemos que Deus, Ele já tem tudo programado, já tem tudo escrito. Então, já existia, a minha história já estava preparada por Deus. Mas para que a história do Senhor, para que os propósitos do Senhor se cumpra na nossa vida, nós precisamos dar o primeiro passo. Então, eu aceitei o convite de ir à igreja, eu visitei a igreja, eu aceitei ao Senhor como meu Senhor e meu Salvador. E começou a mudança na minha vida, uma mudança interior. Porque primeiro tem que ser interno, para depois externo. Primeiro a gente é tratado para depois tratarmos as pessoas. Então, eu trabalhando, desejando estar na casa do Senhor, Deus, Ele começou a ministrar primeiramente em mim, e depois o Senhor começou a falar com os profetas. E eles revelaram coisas que somente o Senhor sabia. E Deus começou a falar do meu chamado. Que existia um chamado na minha vida, que existia um grande propósito a se cumprir na minha vida, mas eu precisava renunciar a algo, e era muito forte, que essa renúncia iria mexer com o financeiro. Então, eu já entendi que essa renúncia seria o meu emprego, porque ele estava tomando todo o meu tempo. Então, naquele momento, foi muitas vezes que o Senhor falou, mas chegou um momento, porque para tudo há o seu tempo, em que Deus falou, e eu senti forte, e eu decidi renunciar ao meu emprego, e decidi viver o chamado do Senhor. E quando eu decidi viver o chamado do Senhor, dentro de mim começou agora a não querer mais estar naquele lugar, naquele emprego. Eu comecei a me desesperar porque eu queria sair dali.
mas eu não podia pedir minhas contas, eu tinha que esperar o Senhor agir para que eu fosse demitida dali. E Deus agiu. Eu comecei a orar, e eu fiz propósitos com o Senhor, propósito de jejum e oração. E o Senhor começou a ministrar dentro de mim, eu comecei a ter a certeza que eu iria ser demitida dali. E é interessante porque muitas pessoas hoje oram para que Deus abra as portas de emprego, porque necessitam de um emprego, de um trabalho. E eu estava orando, enquanto muitos estavam orando por um emprego, eu estava orando para que o Senhor me tirasse daquele lugar, porque eu precisava ser demitida. É interessante a vida do cristão, né? A gente ora para Deus abrir as portas, mas todo momento que a gente ora para que Deus feche, porque a gente precisa sair daquele lugar para viver o chamado de Deus. E glória a Deus. Eu orei, eu entrei com um propósito, eu disse, Deus, eu estava de férias, eu tinha saído de licença maternidade, estava de férias, e eu estava para voltar. E eu disse assim, Senhor, se o Senhor realmente tem um chamado na minha vida, eu irei hoje para aquele lugar, e quando eu chegar lá, e eu bater o meu cartão, eu ouvi chamar o meu nome, e quando eu ouvi chamar o meu nome, eu irei entrar na sala da gerência, e eu serei demitida, porque o Senhor irá me tirar daquele lugar. E se o Senhor fizer isso, eu creio, e agora sim, eu irei viver o chamado do Senhor. E quando eu cheguei naquele lugar, que eu bati o meu cartão, quando eu terminei de bater, foi algo assim instantâneo. Eu já ouvi o meu nome, Franceline. E eu entrei na gerência. E o gerente veio conversar comigo, eu disse, eu já sei o que é. Eu vou ser demitida, porque eu já tinha certeza, eu já tinha convicção. E ele disse, Eu disse, então eu vou assinar e eu preciso ir embora. Porque eu disse, Senhor, eu não vou demorar nem 10 minutos naquele lugar. E eu saí dali muito menos de 10 minutos, eu já tinha assinado tudo e eu já tinha saído daquele lugar. Por quê? Porque existia um propósito de Deus na minha vida. Existe um chamado de Deus na minha vida. E para que eu viesse viver esse chamado de Deus, eu precisava renunciar àquele emprego. E aquele emprego estava sendo um impedimento para que eu viesse cumprir os propósitos do Senhor. Então eu precisei renunciar a algo que muitas pessoas não conseguem. Por quê? Porque quando mexe com o financeiro, é difícil. E eu lembro que uma das coisas que Deus falou comigo, que foi muito forte, foi que eu precisava renunciar a algo. E a partir daquele momento que eu renunciasse, eu iria viver da fé. E viver da fé, nós sabemos que não é fácil. É difícil. É muito doloroso vivermos da fé. É você viver todos os dias esperando e dependendo da providência do Senhor. É esperar que o Senhor envie pessoas para te abençoar. É esperar que o Senhor abra os céus, toque no coração de alguém e diga, olha, Deus falou comigo e a bênção é sua. Viver pela fé. Foi o que Deus falou que eu iria fazer. Eu iria agora viver me dedicando somente na obra do Senhor. E eu glorifico ao Senhor, porque muitas pessoas não davam nada por mim, muitas pessoas não acreditavam no chamado de Deus na minha vida, mas eu louvo ao Senhor pela vida da minha pastora, que nunca desistiu de mim, mas que em todo tempo ela perseverou, ela me ajudou, ela me ajuda muito até hoje. Então, hoje, muitos não acreditam o que Deus fez na minha vida. Porque, sinceramente, até eu, às vezes, eu olho assim, eu digo, meu Deus, o que o Senhor está fazendo na minha vida. Então, eu creio que você que está ouvindo essa live nesta noite, Deus tem um chamado na sua vida. E eu cheguei na igreja, eu não era ninguém, eu não tinha nada, eu não tinha um nome, assim, as pessoas não me olhavam de forma que me olham hoje, porque quando nós não servimos ao Senhor, nós somos pessoas totalmente diferentes do que somos hoje. E hoje, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida.
Eu cheguei na igreja, eu não entendia nada da palavra. Hoje eu glorifico ao Senhor porque eu leio um texto e eu consigo entender. Hoje Deus tem me honrado, Deus tem me exaltado diante da minha família, diante de muitos que disseram que eu não iria conseguir. E glória a Deus, hoje eu sou missionária, eu sou filha de Deus, porque quando eu cheguei na igreja, quando eu aceitei o Senhor, eu me tornei filha, mas não foi fácil. E não é fácil viver o chamado de Deus. Mas quando nós decidimos renunciar, obedecer para viver o chamado de Deus, o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem provê nas nossas vidas. O Senhor é quem vai adiante de mim e de você. Mas eu quero te dizer algo. Não é porque Deus tem um chamado na sua vida que você vai ter que largar o seu emprego, não. Não é assim. Existem chamados específicos. O meu, eu precisei renunciar ao meu emprego. Mas existem pessoas que o Senhor chama e ela continua trabalhando e ela coopera na obra do Senhor. Ela ajuda de forma diferente. O meu chamado era renunciar ao emprego para viver ajudando, auxiliando a minha pastora, trabalhando na obra, me dedicando na obra do Senhor. E eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor tem me ajudado. Glorifico ao Senhor porque Ele me chamou, porque Ele me escolheu e Ele tem me capacitado, porque eu dependo dEle. Então, viver o chamado de Deus é difícil, mas é gratificante. É recompensador. A recompensa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Para nós que vivemos e escolhemos viver o chamado de Deus. O pastor Walter é um homem que ele sabe muito bem o que é isso. É renunciar a algo para viver a vontade de Deus. A pastora Jaqueline também tem uma vida de renúncia para viver o chamado de Deus. Chamado de Deus. Muitas pessoas querem, né? Querem viver, querem... Deus tem um chamado na minha vida, mas não imaginam o que esperam para que esse chamado se cumpra. É uma vida de renúncia, de obediência, é uma vida de dedicação. Dói muitas vezes, a gente chora, a gente se desespera, a gente diz, isso não é para mim, mas é sim, porque foi o Senhor que nos chamou e é o Senhor que nos capacita. E quando nós falamos de um chamado, é impossível nós não lembrarmos de Abraão, né? Que Abraão, ele estava na sua terra, juntamente com a sua parentela. E o Senhor fala com Abraão, chama Abraão, e Abraão, em obediência, em renúncia, ele ouve a voz do Senhor. E ele sai dali daquele lugar para viver o chamado de Deus. Então, é preciso muita fé para viver o chamado. Mas eu precisei tomar uma atitude na minha vida. Eu precisei decidir viver o chamado de Deus. Muitos são chamados, mas o chamado de Deus só vai se cumprir na sua vida se você tiver a atitude, se você tomar a decisão de renunciar a algo, de ter uma vida de obediência e uma vida de muita fé. Priorize a Deus, priorize ao Senhor, priorize os cultos, priorize a escola bíblica. Hoje eu priorizo e eu sei o valor que tem um culto, o valor que tem uma escola bíblica, é muito importante. Nós não estamos tendo escola bíblica no templo, mas existe a escola bíblica que está sendo transmitida, os vídeos online, pela nossa igreja sede. Então assista, seja edificado, porque é a palavra de Deus. Obedeça a voz de Deus. Obedeça ao seu líder. Obedeça, honre aos seus líderes, porque há recompensa para aqueles que obedecem à liderança. Seja fiel em tudo. A Bíblia diz que nós precisamos ser fiel. A Bíblia fala lá em Mateus, priorize ao Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu aprendi a priorizar ao Senhor.
E a partir do momento que eu comecei a priorizar o Senhor, Deus tem suprido todas as coisas na minha vida. Não tem me faltado nada. Então eu digo a você, seja fiel em tudo. Priorize ao Senhor, honre a sua liderança. Ele, o seu pastor, a sua pastora, a sua missionária, eles estão orando, intercedendo por você. Então honrem eles. Porque o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te honrar também. Renuncie às suas vontades e viva a vontade de Deus. Abraão renunciou, Abraão obedeceu, Abraão exerceu a fé em Deus e ele contemplou a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Então é preciso obediência, renúncia e muita fé para vivermos o chamado de Deus. Então que você nesta noite, você ouça a voz do Senhor, você receba essa palavra. Capítulo 16, versículo 14. Façam todas as coisas com amor. Quando nós fazemos a obra do Senhor com amor, a gente não se cansa, não há tristeza, não há peso. Por quê? Porque você está fazendo com amor, porque você ama. E eu lembro que um dia Deus usou uma pastora do nosso ministério e ela disse assim, olha, Deus vai te tirar daquele lugar, mas Ele está dizendo que você vai estar agora somente para fazer a obra dele. Você vai passar todo o seu tempo dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor. E eu tenho feito assim, tentado fazer o impossível para cumprir tudo que Deus tem na minha vida, porque eu quero viver as promessas de Deus. Então, há um chamado de Deus na sua vida, mas o chamado só irá acontecer, se concretizar na sua vida quando você der o primeiro passo, quando você decidir obedecer, renunciar e exercer a sua fé. Aí você vai viver o chamado de Deus na sua vida. É difícil? É, mas é gratificante. Então, que o Senhor, nesta noite, lhe abençoe. Que o Senhor abençoe a sua vida. Você que está esperando a resposta de Deus nessa noite, creia que foi o Senhor que te chamou. Creia que o Senhor é quem te sustenta, que o Senhor é quem te ajuda. Não se desespere, não se preocupe com nada, porque Deus está no controle, Deus está agindo ao nosso favor. Há aí uma grande tribulação que nós estamos enfrentando, mas eu creio que o Senhor, Ele está na direção de tudo e Ele está nos guardando em todos os momentos da nossa vida. Então, que você receba a palavra de Deus, que você receba esse testemunho da parte do Senhor, que você seja edificado, que você reflita em tudo isso que você ouviu nesta noite. E que o Senhor lhe abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu tentei resumir. Amém. Eu tentei resumir. Eu espero que você entendido. Glória a Deus. É de Deus. A minha esposa passou por uma situação semelhante a essa da senhora. Ela vinha orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que ela saísse do emprego. Então ela tá aí, eu acredito que ela tá na casa da minha mãe, tá em lágrimas, porque tudo que a senhora falou aí é como se tivesse tirado da senhora e é como se fosse a mesma coisa que aconteceu. Glória a Deus. Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, é confirmação. Amém. Eu creio que Deus está no controle e que o Senhor irá abençoar a vida dela. Só basta a gente crer que o Senhor está no controle e Deus age de forma tremenda, porque esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Então, que o Senhor abençoe a vida da sua esposa, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu posso. Eu agradeço a oportunidade. Assim. Amém. Eu recebo. Amém, missionário. Glória Deus a Deus. abençoe. Manda um abraço para o diácono ou presbítero Wagner. Diácono Wagner. Amém. Diga ele que mandei um abraço. Gosto muito dele. Glória a Deus. Amém. Deus Amém. abençoe, missionária. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor
Eu estive meditando hoje à tarde e tem 25 pessoas na live. Você que está com a sua Bíblia, ou se não tiver com a Bíblia, João capítulo 11, para ser bem sucinto e para ser claro com o que Deus falou também ao meu coração. João capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta. Jesus amava Marta. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Olha a história, capítulo 11. O Senhor já havia ministrado ao meu coração e essa mesma mensagem eu já havia ministrado na igreja. Fala sobre o amor que o Senhor tinha sobre essa família que vivia em uma aldeia chamada Betânia. Não saia da live agora, não. Só escuta. A aldeia de Betânia. Chegou uma notícia em que o amado de Jesus, aquele a quem o Senhor amava, estava doente. Foi acometido por uma enfermidade que eu não sei qual. E aí chegaram as pessoas e disseram: olha, Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente, está padecendo, ele está sofrendo. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se ele estava com dores. Eu não sei o que ele sentia. Eu sei que ele estava sofrendo. E a verdade do texto é que Lázaro morreu. E quão doloroso é abrir uma sepultura para um ente querido ser enterrado. O quão doloroso é. Porque nós estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para qualquer dia desse, se Deus permitindo, o Senhor nos chamar, a morte ela vai ter que chegar. Eu acredito que nos nossos tempos e na nossa geração, o que vai chegar primeiro é o arrebatamento, amém? Eu quero acreditar que essa geração em que nós estamos vivendo não vai deitar lá no paletó de madeira, não. Nós iremos provar do arrebatamento da igreja. Nós iremos ser arrebatados. O nosso corpo será glorificado lá nos céus. Glória a Jesus. E aí, a urgência das pessoas era que Jesus apressasse a sua caminhada. Apressa a caminhada, Lázaro morreu, corre. Jesus disse: calma. Analisando esse texto, eu percebo que existem dois tempos. O primeiro tempo é o tempo da pressa, é o tempo do ser humano, cronológico, o tempo cronológico, aquele que domina o ser humano aqui na Terra. É aquele que tenta apressar as coisas aqui da Terra, o imediatismo. A gente quer resolver as coisas de imediato, a gente quer as coisas de imediato. O tempo cronológico, ele rege totalmente diferente do tempo de Deus. O tempo em que nós vivemos pelo relógio não é o tempo em que marca lá na eternidade, não. Enquanto as pessoas estavam chamando a Jesus, dizendo: olha, vem que Lázaro morreu. Aquele a quem o Senhor ama, essa família o Senhor não ama. Essa família o Senhor não tem um apreço muito grande. Lázaro faleceu. Estão todos desesperados, olha. Estão todos desesperados lá na casa. Está tendo um grande alvoroço. E Jesus
não parou a sua caminhada. É assombroso, porque Jesus permite alguns gostos de dificuldade. Escute aí, evangelho não é só oba-oba, o evangelho não é só as flores, não, o evangelho é espinho. Ao invés de Jesus ouvir as pessoas que estavam no tempo regido pelos homens, vai lá e resolve. Jesus disse, não. Não é assim que as coisas funcionam no meu reino, não. Vocês precisam aprender a entrar dentro do meu reino e entender o meu tempo. É necessário passarmos por dificuldades. E note que as pessoas têm dito assim, está repreendido em nome de Jesus. Isso aí é obra do inimigo, passando por uma dificuldade dessa. Não, olha, Jesus está dando uma passeada lá na frente, ele está testando até onde você vai. As pessoas têm colocado a culpa no inimigo em tudo, mas não sabem que Jesus está dando uma passeada e daqui a 2 dias ele vai retornar. Daqui a 2 dias, quando a força humana for embora, daqui a 2 dias, enquanto a sabedoria humana não tem mais condição de resolver, Jesus saiu e não veio na mesma hora porque existia uma crença dentro da aldeia de Betânia, segundo o costume judaico. Segundo os historiadores dizem que até 3 dias, uma pessoa que falecia dentro da aldeia, o espírito ficava rodeando o corpo. Foi por isso que quando chamaram Jesus, bora, vamos lá. Jesus sabia muito bem, ele é a própria onisciência. Ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Onisciência, onipotência e onipresença. Ele sabia da crença que existia lá na aldeia de Betânia. E se ele fosse, na hora em que chamasse ele, as pessoas não iriam atribuir o milagre. Está entendendo? Está entendendo agora a coluna da mensagem? Se Jesus fosse na hora em que as pessoas foram chamar ele, olha, vai lá porque Lázaro morreu. E Jesus disse, vamos lá, pega os discípulos e leva para lá. Não. Aí as pessoas não iriam atribuir, iriam dar glória a ele, dizer que ele foi que curou, não. Foi ele que ressuscitou a Lázaro, não. As pessoas iriam dizer, não, os fariseus eram o primeiro a pegar lá o Torá e apresentar e dizer assim, olha, segundo a cultura judaica, está dizendo que até 3 dias o espírito fica permeando o corpo. Então, ainda está no prazo de validade. Ele não fez milagre nenhum. Porque nós acreditamos no que diz a cultura. Os judeus prezam muito pela cultura, pelo misticismo. E aí Jesus, sábio, a própria sabedoria disse, não vou agora. E é esse, irmãos e irmãs, líderes, fico constrangido de falar para tanta liderança e tantos pastores abençoados a quem eu tenho um respeito absurdo. É essa saída de 2 dias